Um abraço, amigo internauta que está ligado conosco no portal Super FC. Estamos aqui no nosso estúdio, aqui em Contagem, com uma presença ilustre, Bebeto de Freitas, secretário de Esporte de Belo Horizonte, e com uma passagem muito grande e sendo uma das referências no vôlei brasileiro, tendo comandado seleção brasileira, times de dentro e fora do Brasil na Itália. Bebeto, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu. Nesta semana estão sendo completados 25 anos do primeiro ouro do Brasil em Olimpíadas em esportes coletivos em Barcelona, 92, aquele time do Zé Roberto Guimarães. Você fez parte, de alguma forma, daquele ciclo olímpico porque você foi técnico da seleção até ali a gente conversava até o ano de 89, não foi isso? Enfim, a base daquele time, o 9, se não me engano, dos 12, jogaram o Sul-Americano de 89 no Brasil, em Curitiba. O Zé Roberto, o Zé estava junto, o Zé fazia parte da comissão técnica e depois, em 92, ele montou aquele time fantástico. E o que você pode dizer sobre aquela equipe que um ano antes ali, já no PAN, não foi muito bem? Era um time que realmente não estava entre os favoritos? O que fez a diferença para uma conquista, um time que foi campeão olímpico, sendo que um ano antes não era favorito? Aquele grupo, praticamente aquele time, em 90 já tinha sido a equipe mais jovem a chegar numa semifinal de campeonato mundial, em 90. No ano seguinte, eu saí da seleção, entrou um outro treinador. É difícil a gente dizer, mas a maturação dos próprios atletas faz parte do desenvolvimento deles. O amadurecimento, a forma de lidar com pressão, a forma de lidar nos momentos mais difíceis, é sempre um somatório de coisas. A capacidade do Zé Roberto de aglutinar, isso ninguém tem a menor dúvida, mas também, certamente, o amadurecimento de muitos desses garotos. Foi uma surpresa para você ver o convite do Zé Roberto, faltando pouco tempo para a Olimpíada? Você achou que ele estava, como o pessoal fala, numa fria ali, com essa responsabilidade? Não, a responsabilidade de sentar num banco de uma seleção brasileira há 2 meses, há 3 meses, há 3 anos ou há 4 anos é a mesma. Então, ele sempre foi envolvido com voleibol, jogamos juntos, tivemos participação juntos, enfim, várias oportunidades. A gente que vive no esporte é um passo, obviamente não é normal, porque ser técnico da seleção brasileira, de uma seleção brasileira, requer uma série de qualidades, uma série de questões, mas para quem está dentro do esporte, para quem vive do esporte, é um passo importante, sem dúvida, mas não é um sobrenatural, não é um problema, é você mostrar a sua capacidade. Fazendo algumas pesquisas para saber um pouco mais de informações daquela época, eu pude constatar um depoimento do Zé Roberto que ele fala que nos primeiros treinos ele já percebeu uma grande carga de desconfiança dos jogadores, porque ele era um técnico muito novo, com 36, 37 anos. Você vê essa desconfiança dos jogadores como algo normal para aquele momento e aos poucos ele foi quebrando esse gelo ali com os atletas e ganhando confiança de parte deles? Eu não sei se a desconfiança em relação ao treinador. A questão, eu não estava presente, mas existe um período também, sei lá, é quase que um namoro, é a paquera e o namoro. Então existe um período de adaptação do grupo aos jogadores, ao treinador, existe a capacidade do treinador de entender cada um separadamente, mas tem que funcionar no conjunto. Então existe é normal, é natural que aconteça isso, que aconteça um período de adaptação e depois a capacidade do treinador é que vai prevalecer em relação aos jogadores e eu acho que ninguém tem dúvida a respeito disso. Você vê a Olimpíada como um campeonato com um formato que propicia que
times que não são os favoritos cheguem com boas condições de conquistar o título como foi? Ou foi uma coisa específica daquele período, daquela forma como o Brasil desempenhou o seu papel? Como que você vê essa questão de um time que não é favorito chegar numa Olimpíada e acabar passando por cima de todo mundo? A questão do favoritismo, principalmente aqui no Brasil, é uma coisa também muito relativa, né? O Brasil não era apontado como o favorito a vencer, mas tampouco era apontado como o favorito a perder. Então, como eu disse, o grupo já tinha 2 anos antes, já tinha chegado a uma semifinal de um campeonato do mundo, perdendo para a Itália por 15-13 no tie-break. Senão já iria para uma final, e foi o time mais jovem a chegar a uma semifinal mundial. Então, não podia absolutamente, o Brasil não podia ser descartado já há muito tempo, na década de 80 todinha. O Brasil já era considerado uma das potências do voleibol. Então, podia não ser o candidatíssimo, porque a Itália naquele período vinha ganhando tudo e era a grande favorita, mas a grande favorita antes de começar o jogo. Você é favorito depois que termina o jogo e ganha. Aí você pode dizer que era favorito antes de começar uma Olimpíada. Você pode achar que aquele time ou outro time tenha mais possibilidade, mas favorito da forma como nós aqui no Brasil entendemos como favorito, né? Não existe, isso absolutamente não existe. O Brasil era uma equipe temida, podia não ser pela opinião pública, pela imprensa, enfim, podia não ser considerada grande equipe, que se tornou, mas era uma das equipes que ia lutar, sem dúvida nenhuma, ia lutar para chegar. Você viu essa conquista de 92 como uma abertura de novos caminhos para o vôlei brasileiro, um divisor de águas, porque depois o Brasil conseguiu, tanto no masculino ou no feminino, medalhas em sequência, 96, 2000, 2004, até 2016, o Brasil conquistou medalhas, tanto no masculino ou no feminino, em todas as edições de Jogos Olímpicos seguintes, né? O Brasil, desde 81, desde 1981, o Brasil, tanto no masculino e no feminino, foi o país que mais títulos e mais medalhas ganhou, tanto no masculino quanto no feminino, ao longo desse período até hoje. As gerações foram mudando e o Brasil foi se mantendo. Isso é uma questão muito importante em relação, principalmente, ao trabalho do treinador, ao desenvolvimento técnico desses jogadores, e nós mantemos ainda tudo isso. A inspiração, a confirmação é sempre um somatório de coisas, né? Quer dizer, o Brasil, no feminino, esse ano, o ano passado, na Olimpíada, a equipe do Zé era considerada a favorita do título. Mas, de novo, o favorito é aquele que ganha, né? O Zé, a equipe dele não foi muito bem, ele teve que renovar a equipe agora, já dava o Brasil como derrotado na World League, no Grand Prix, e o Zé foi lá e ganhou de novo. Então, de novo, o esporte, como qualquer outra coisa na vida da gente, é uma coisa progressiva, é contínua. E o voleibol do Brasil tem se mantido à frente do esporte mundialmente desde a década de 80. As outras gerações, se ganhou em Pequim, depois o Zé voltou a ganhar em Londres, foi depois em Londres, enfim, isso é a continuidade do trabalho, são as informações, é o desenvolvimento das próprias jogadoras, é o nível que se alcança e, principalmente, o conhecimento em treinar, o conhecimento em preparar, porque da mesma forma que evolui o esporte, da mesma forma que evolui o atleta, evolui o treinador também. Então, as experiências dos treinadores
elas são fundamentais. Então, eu quando comecei minha carreira, eu jogava ainda, eu tinha 30 anos de idade. Na realidade, eu tinha completado 31 anos, porque foi dia 19 de janeiro de 81, meu primeiro treino como técnico da seleção brasileira. E eu tinha jogado com a grande parte do grupo que eu convoquei para a seleção brasileira. Nós tínhamos jogado juntos em seleção brasileira. Mas, obviamente, eu fui o técnico mais jovem a ganhar uma medalha numa Copa Internacional, eu fui o mais jovem a chegar a uma final de um Mundial, o mais jovem a chegar numa final olímpica, mas a cada ano eu melhorava como treinador, eu tinha mais experiência da mesma forma que os atletas tinham outros conhecimentos. Então, o treinador ele evolui na competição, ele tem os mesmos problemas que os atletas. O treinador, a importância dele, isso é um mal nosso, muito em função, eu acho que do futebol brasileiro. O treinador pode perder um jogo, ganham os atletas. E o treinador pode ganhar ou perder no treino. Então, aonde você conquista o título, ninguém vê. É no treinamento, na periodicidade, é na forma como você trabalha, o que você desenvolve. E no banco, o treinador, no caso do voleibol, o treinador tem que ter uma atuação em decorrência da convivência com um grupo de atletas durante o treinamento. O que ele não pode é fazer, enfim, ele pode perder um jogo. Eu já vi treinadores, vários importantes, a perderem os jogos, a fazer mudar alguma coisa que dá errado. Agora, nós temos aqui o fato do time ganhou, o técnico é o melhor do mundo. Na realidade, quem ganha são os atletas dentro de campo. O treinador, a função dele mais importante é agregadora, é fazer com que todos entendam qual é o caminho a ser seguido. Isso você conquista no treinamento. Isso você conquista antes de entrar em campo. E é o que vem acontecendo com as nossas seleções. Sobre esse novo ciclo olímpico, mal começou esse novo ciclo olímpico e mesmo com desconfiança, o Brasil foi campeão do Grand Prix no feminino, no masculino foi para uma final de Liga Mundial, superando a expectativa de muita gente. O que você pode dizer desse momento de renovação e de manutenção do sucesso, né? Eu só não acho que o que você falou de superando as expectativas. Talvez esperando as expectativas de quem torça pelo Brasil, mas quem conhece, quem convive, eu não posso dizer que eu tinha certeza que o Zé ia ganhar e que o Renan ia para a final. Mas eu tinha certeza que nós íamos ter temos equipe de jogar de igual para igual contra todas. Esse é o papel do treinador. O treinador ele tem que começar o trabalho se preocupando em disputar contra qualquer equipe do mesmo nível. E aí o jogo se decide em campo. Existem várias situações de momento que vão decidir a partida, mas você tem que estar preparado para enfrentar a qualquer um. Isso eu nunca tive dúvida que tanto a equipe do Renan quanto a do Zé iam disputar, iam jogar de igual para igual contra todas. O Brasil perdeu da China de 3-0, a Itália ganhou da China, então o Brasil vai perder da Itália. Não existe isso. Não existe, absolutamente não existe isso. Existe o jogo. O Brasil perdeu da China, sim, até feio. A Itália ganhou da China. Todo mundo ficou surpreso que a China era campeã olímpica e estava jogando na China. Aconteceu algum problema lá com a equipe da China, aconteceu alguma coisa que fez o time da Itália crescer, mas isso não significava que pela Itália ter ganho da China, o Brasil ia perder da Itália. Não é assim que funciona. Quer dizer, eu nunca tive dúvida de que as nossas seleções, as seleções de vôlei do Brasil, elas estão no nível de todas as outras. O que eu não posso garantir é que vão ganhar, vão ser campeãs, né? Isso a gente não pode dizer.
mas que a gente não tem a menor dúvida que o ano que vem é ano de Mundial e nós vamos estar brigando. Não quer dizer que nós vamos ganhar, né? Vamos torcer todos para que a gente ganhe, mas que nós vamos estar brigando e vamos ser, sem dúvida nenhuma, tanto no vôlei feminino quanto no masculino, as equipes, duas equipes em condições de saírem campeãs. Bebeto, para fechar, mais duas perguntas. A primeira, Mundial Sub-23 vai acontecer no final desse mês em Cairo, no Egito, uma inovação da Federação Internacional com formato diferente na disputa. 7 sets de 15 pontos. Qual a sua opinião sobre mais essa mudança no vôlei mundial aí? O vôlei, talvez um dos esportes que mais passou por mudanças nas suas regras nos últimos anos. Muita gente já considerava esse formato atual ideal, agora uma nova invenção da Federação Internacional. Eu sou meio suspeito a falar disso. O voleibol tinha um grande problema porque não tinha tempo para terminar. Eu joguei, acho que até hoje, a partida mais longa de uma Olimpíada. Foi Brasil e Romênia na Olimpíada de 72, 4 horas e 10 ou 4 horas e 12 minutos, alguma coisa assim de jogo. Então, a sua preparação era em função disso, você não tinha um limite de tempo. Então, você tinha que preparar a equipe para suportar eventualmente um jogo de 3 horas, um jogo de 4 horas. Não era uma coisa típica dentro do vôlei. Eles procuraram uma solução para a televisão. E a solução de você tirar a vantagem e fazer o jogo toda a bola, toda a jogada é um ponto, isso acelerou o jogo. Então você já mudou a sua preparação. Então você já passou a ter que se adaptar às regras, que é o normal, e você passa um longo tempo jogando desta forma. É óbvio que qualquer mudança vai criar algum tipo de problema. Eu não tenho a menor dúvida. Os hábitos dos jogadores, do treinador, a forma como você vê um jogo, analisar um jogo, você tem que ter uma constância. Agora, esse novo formato, vamos ver, que nem São Tomás ou São Tomé, né? Tem que ver para crer. Eu não tenho a menor noção do que possa acontecer, como ninguém. Talvez tenham estudado, talvez tenham feito experiências e que até a gente não sabe, isso é possível. Há um tempo atrás, eu acho que também foi um Mundial de Clubes que se jogou, você não podia fazer a bola no meio, na rede, na hora do passe. Então você só podia atacar pelas pontas ou do fundo. E não foi absolutamente, não foi correto, não foi legal, tanto é que não se manteve. Mas se isso trouxer algum benefício, é bem-vindo. Agora nós temos que ver para crer. Legal. Agora, uma última questão é a seguinte: a CBV recentemente divulgou um acordo com os clubes aí de final em 2 jogos. O acordo inicial era de 3 jogos. E aí o contrato com a emissora que detém os direitos de transmissão parece que falou mais alto, e a CBV, no acordo inicial de 3 jogos, passou para 2 jogos. Queria saber a sua opinião. Essa questão, essa queda de braço entre clubes e CBV fica nessa queda constante, aí, nessa briga constante, e mais uma vez a CBV acho que acabou levando a melhor, depois de dizer que 3 jogos, refugou e voltou para 2. Primeiro que a primeira questão nisso é que a CBV leva a melhor porque os clubes aceitam. Essa é a primeira coisa, né? Não existe unidade nos clubes, não existe unidade no voleibol do Brasil, cada um pensa em si. Um país de 220 milhões de habitantes tem 12 equipes. Então já começa errado do princípio. Não é novidade também que o contrato da CBV com a emissora de televisão, ele prevalece para as seleções brasileiras. Então você tem o voleibol do Brasil e o voleibol no Brasil.
O voleibol do Brasil é esse que nós até pouco tempo atrás estávamos falando. O voleibol no Brasil não é novidade nenhuma isso que você está me dizendo agora. A gente lamenta porque sabe que existem investimentos importantes, existem pessoas, existem equipes que levam realmente muito a sério o voleibol. E no momento que você chega numa final, a oportunidade de você ter 3 jogos é sempre importante. Se um vence um, outro vence outro, você vai para uma grande final. Isso tem um impacto de mídia, um impacto de retorno do seu investimento muito grande. E no momento em que se determina que vai ser vão ser só 2 jogos, você já está limitando o grande impacto que seria o último jogo, o terceiro jogo. Então, não é novidade nenhuma, a CBV nunca, há muitos anos, muitos e muitos anos, mas eu estou falando de muitos e muitos anos mesmo, a preocupação dela com o voleibol no Brasil é a menor possível. Então, a preocupação da CBV sempre foi, a partir do momento que eles começaram a entender que, do ponto de vista do faturamento, iriam faturar muito mais com as seleções brasileiras, nós passamos a ter o voleibol do Brasil e o voleibol no Brasil. Para você entender, ou para o nosso, quem está nos acompanhando entender, eu cito esse exemplo, não é que eu goste, mas eu cito o exemplo. A saúde no Brasil é um dos graves problemas que nós temos. A saúde do Brasil é de ponta no mundo. É exatamente o caso. As seleções brasileiras adultas de vôlei são equipes a serem batidas. O voleibol no Brasil não é o caso. Ok. Muito obrigado pela entrevista, pela presença, pela visita, Bebeto. Para quem nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, por estar conosco e fique aí por dentro das notícias de Minas Gerais, do Brasil e do mundo no portal tempo.com.br e as notícias do esporte pelo Super FC. Muito obrigado, até a próxima.